Amigos, bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes de começar esse vídeo aí já sabe, né, já se inscreve logo nesse canal e vamos ficar livre disso logo aí. Já manda bicuda no like aí, um arru no sininho, compartilha pra quem você curte aí. E é isso aí, pessoal, hoje um momento muito especial. Até que enfim a gente conseguiu agendar esse momento, né? Foi difícil agendar, né? É verdade. Mas até que enfim esse momento foi agendado aqui. Pessoal, eu tô com uma pessoa aqui muito bacana, uma escritora conceituada. E a gente vai falar hoje, pessoal, sobre comunicação feminina. Ela praticamente, né, igual você falou, você ensina as mulheres a resgatar a feminilidade, né? É uma palavra difícil de falar, né? E Adriana, se apresenta aí pra nós, Adriana. Primeiro agradeço o convite, agradeço a recepção aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz em poder falar com você sobre a comunicação da feminilidade. E é isso, eu escrevi um livro, não foi uma coisa que eu pensei, que eu programei fazer, foi um retorno que eu mesma fiz instintivamente. E aí as pessoas começaram a notar a mudança na minha conduta, na minha forma de levar a vida, de tomar decisões, e me perguntaram: Adriana, o que aconteceu com você? E eu brincava que eu fiz um mapa de volta para mim mesma. E aí uma amiga um dia me pediu, me passa esse mapa. Eu falei, passo. E aí eu passei pra ela, passou uma semana, uma amiga dela me ligou, falou assim, eu passo o mapa. E assim foi. E aí eu falei, gente, eu vou gravar isso, eu não aguento mais. Chegou lá pra... Porque eram 3 horas passando a estrutura. E eu já estava cansada de repetir a mesma coisa. Várias vezes era cansativo também para outra pessoa. Era um mapa de autoconhecimento, assim? Era um mapa que eu fiz, uma estrutura comportamental que me ajudava a me reconectar com a minha essência feminina, que eu tinha calado por muito tempo. Olha que bacana, hein? Por causa que eu achava que ela era fraca, que eu achava que ser feminina era fraqueza. Eu não entendia que era fortaleza. Eu achava que para se rodar no mundo você tinha que ter ação, não quer dizer que você não tenha que ter, mas você não tem que ter só isso. Uhum. E se você nasceu mulher, chances são que você vai rodar com mais leveza, com mais facilidade na energia feminina, como energia prioritária, né? Como a sua energia padrão. É claro que você pode usar a sua energia masculina, mas sabendo como, sem se esgotar, sem acabar com você, sem se secar, que é o que está acontecendo com muitas mulheres, que é o que estava acontecendo comigo. E aí eu fiz esse mapa, aí chegou lá, aí eu já não aguentava mais, repeti 3 horas, falei, eu vou gravar isso, mas eu vou fazer uma estrutura, porque muita coisa pode ser mal interpretada. Eu vou desenhar uma estrutura para poder gravar com o roteiro. Uhum. Quando eu desenhei a estrutura, eu já vi que era um livro. Já era um livro, né? Em 3 meses, a comunicação da feminilidade estava escrito, já com proposta de edição, tudo aconteceu de forma muito mágica, que bacana, muito leve, Adriana. como são as coisas quando a gente usa a energia que é a nossa, né? Não, e você falou uma coisa muito interessante, porque eu acho que as pessoas elas têm uma visão que ser feminina é realmente essa coisa de fraqueza, ser submissa, sabe, aquela coisa, ficou engessado, né, essa figura da mulher, sabe, aquela Amélia da antiga sociedade, não, se eu for feminina demais, eu vou ser fraca, os homens vão pisar em mim, né, e você resgatar isso de tal forma que você coloca a sua postura feminina, ao mesmo tempo exigir um respeito, né, se respeitando. Quando você falou exige respeito, é porque quem exige é o masculino na gente. É o masculino? Então errei. Não é errado, na verdade. A gente pode ser necessário, pode ser que seja necessário. Uhum. Mas, na verdade, se você está falando com alguém que é masculino e você exigir respeito desse homem, é muito improvável que ele te dê. Porque o masculino, ele vai virar um embate. Entendi. Então, o que seria a resposta da comunicação da feminilidade tem uma equação básica, que é valorizar o feminino e respeitar o masculino. Uhum. Tanto internamente quanto relacionalmente. Entendi. Então, você valoriza o seu feminino acima de tudo, porque o masculino, ele também faz isso. Uhum. É uma demonstração de respeito ao masculino você respeitar o seu feminino. Entendi. Porque é o que ele faz também. Mulheres e crianças na frente. O barco afundou, mulheres e crianças por salva-vidas, que a gente vai ficar aqui resolvendo o problema. Olha que hombridade, olha que nobreza. Coloca os sentimentos das mulheres e crianças à frente do deles. Isso é um homem masculino que merece respeito, né? É porque você trabalha muito com essa questão dos polos, né? E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em identificar isso é masculino, isso é feminino. Então, assim, você podia falar assim, quais são as características mais masculinas, quais são as características do polo mais feminino? Vamos falar. Mas a questão é a seguinte, se uma mulher feminina tentar exigir respeito, ela vai entrar no masculino dela. Isso pode virar um embate. Ou ela pode conseguir o respeito que ela quer, mas se for numa relação amorosa, se ela exige e o cara se submete à exigência dela, ele vai estar no feminino dele. E uma mulher feminina não quer ver
o parceiro dela na energia feminina dele. Entendi. A não ser se necessário, que pode acontecer, o que irá acontecer num relacionamento de longo prazo. Mas a gente tem que saber dançar essa dança para que haja sempre polaridade, que é o que gera química. Sempre tem uma troca, né? Sempre tem alguns momentos ali que a mulher às vezes vai precisar ser mais forte, o homem às vezes mais emocional, né? Isso, mas cada um já mantém mais ou menos ali, cada um, por exemplo, o homem mais ou menos 80%, 20% ali ele se solta mais ou não? Tem uma... Não, é difícil falar em percentual, mas é impossível dentro de um relacionamento você ser só feminino ou só masculino. Uma pessoa não é só. Sim, sim. A gente é dual. Uhum. Nós somos masculino e feminino. A questão é perceber qual que é a energia que você Pro contexto. se sente mais confortável para ser a sua energia primordial. Uhum. Dentro de um relacionamento pode acontecer um homem que está lá sendo o cabeça da família, o chefe da relação, a fortaleza, a direção, o direcionamento, a clareza, que é o que o masculino traz. Tem um momento que ele está abalado, que ele está passando por uma dificuldade e a mulher precisa assumir. Entendi. Agora, como fazer isso sem que o cara fique impossibilitado de assumir a posição dele depois? Isso demanda perícia. Você acha que isso acontece, Adriana? Por exemplo, o cara tá doente, aí a mulher acaba tendo que assumir certas funções ali. Pode acontecer, normalmente. E aí ela começa a tomar decisões que antigamente era o cara que tomava. E aí, de repente, quando vai ver, ela tomou conta ali. Exato. E aí ela se sente confortável. Você acha que isso acontece de forma natural? Em geral, mulheres que são femininas, elas não estão confortáveis sendo prioritariamente masculinas. Elas estão esgotadas, está cansado, está puxado para ela. Ela assumiu. É um peso a mais, né? Pode ser que ela perdeu a confiança nele e ele precisa dessa confiança para ele poder operar. Uhum. Essa confiança é combustível para ele. Então pode ser que em algum momento ela perdeu a confiança nele e não quer devolver as rédeas para ele. A gente fala muito disso nos círculos, como devolver as rédeas, porque essas mulheres não estão aguentando mais. Muitas. Se a mulher está confortável no polo masculino e o homem está confortável no polo feminino, sejam felizes. Você acha que dá certo o relacionamento assim, o homem mais feminino? Só acho que é raro, porque biologicamente e hormonalmente a gente é estruturado para rodar nesses polos energéticos. Mas pode acontecer da mulher ficar mais confortável na energia masculina, não tem nada de errado com isso. Entendi. A não ser que ela queira se relacionar com o homem masculino. Ele não vai querer ela, ou eles vão viver em guerra. Entendi. Mas tem muito homem que é a minoria também, mas que prioriza a energia feminina, gosta de seguir. Tá tudo bem se submeter às decisões da mulher. Ou ao direcionamento dela. Uhum. Ela ser a líder. É porque a gente está vendo isso em muitos casais modernos hoje, que a mulher às vezes está no mercado de trabalho e o cara fica em casa cuidando das crianças e do lar mesmo, e sem problema, né? Não tem nada de errado com isso. O que é importante é a gente estar feliz e ter um relacionamento amoroso e respeitoso. Sim. Em que um respeita e valoriza o outro. Sim. Independente de como eles escolheram viver essa relação. Eu vejo também... Se está dando certo, né? Se está dando certo é o que importa, né? Às vezes eu fico com muita gente ditando regra. Você tem que ser masculino se você é homem, você tem que ser feminino se você é mulher. Não, você tem que ser feliz. Você tem que ter leveza, você tem que estar tendo estrutura se você trouxe crianças para o mundo, para poder oferecer para eles estabilidade, e leveza, e harmonia, união. Para fazer isso, você tem que estar de acordo com o que o seu coração está te levando e não com o que outra pessoa fala. Entendi. Então, se está funcionando assim para o casal, perfeito. Né? Em geral, o que a gente vê é que a polaridade funciona para que haja complemento de funções. Sim. E isso é muito importante para o feminino, seja ele exercido por um homem ou uma mulher, poder se aprofundar na sua feminilidade e exercê-la nas altas frequências. A gente precisa de um homem que assume o direcionamento da família e também o sustento. Não quer dizer que a gente não possa colaborar, mas a gente tem que ter a segurança de que o masculino está fazendo isso. Não estou no relacionamento, a gente tem que saber separar. O masculino da gente vai para o mercado de trabalho e garante esse sustento. O feminino da gente chega em casa e garante a tranquilidade, o conforto. Você acha que hoje tem uma competição dessa questão? Porque às vezes quando um está no polo do outro, acho que acaba competindo, né? Pode acontecer. Se o casal ele tá neutro, pode acontecer de virar uma competição. Uhum. Porque existem casais que são mais fluidos. É super raro. Mas existem casais que são fluidos e que funcionam. Uhum. Os dois são muito ambíguos nas suas energias. E isso funciona. É raro. É muito difícil você ver um casal que de fato funciona assim. Mas existe. Em regra, o que acontece é isso. Ou dois femininos, a família não anda, o casal não sai do lugar, ninguém consegue tomar uma decisão, as coisas não evoluem. Ou são dois masculinos. Também não evolui, porque está sempre em embate. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu que sei. Né? Não tem aquela sabedoria do feminino de estar nos bastidores. Da leveza, né? Daqueles detalhes que só mulher que geralmente tem uma característica mais forte nisso, porque o homem ele é muito objetivo, muito centrado na meta. Precisa ser, né? Só que ele não vê ao redor, né?
Não, e a mulher exatamente cuida dos detalhes, né? E também saber fazer isso estando na vice-presidência, né? Estando no segundo lugar, estando atrás. Ah, mas isso hoje em dia é muito difícil para muita mulher, né? Porque vem a palavra submissão, sem querer. Porque é uma submissão, de certa forma. Você está ali no bastidor, né? É uma submissão, mas submissão, na minha interpretação da palavra, e até bíblica, é sob a mesma missão. Sim. Sob a mesma missão. O homem lidera e a mulher segue a liderança dele. Isso quer dizer que se ele mandar ela pular num buraco, ela tem que pular? Claro que não. Viu, gente? Submissão é isso. Discernimento. Eu acho que as pessoas não sabem. Essa palavra é mal utilizada, né? Ela é uma palavra que eu tomo cuidado em usá-la nos círculos fechados, que a gente aprofunda muito a feminilidade, a gente usa e muito. Mas já com essa interpretação de apoio, de companheirismo, de o casal estar junto, parceria, né? E cada um na sua função. E a mulher que entendeu a sua feminilidade, ela quer estar igual o homem que entendeu a sua masculinidade, ele quer estar no comando. Porque aquilo é combustível para ele ir mais longe e com mais potência. E a mesma coisa, para a gente poder ir mais profundo na nossa feminilidade com mais leveza, a gente também precisa um do outro. Sim, pessoal, por isso que eu falo aqui, comprem o livro da Adriana, né? Eu acho que é fundamental a pessoa buscar esse conhecimento. Comunicação da feminilidade. Principalmente as mulheres, porque eu vi uma pesquisa sobre desenvolvimento pessoal, masculino e feminino, os homens procuram mais esse tipo de conhecimento, pelo menos pela pesquisa que eu vi, e as mulheres... Os homens procuram mais? Por incrível que pareça, desenvolvimento pessoal, essa questão do coach, essa questão de, né, nas maioria das palestras acaba indo mais homem, por incrível que pareça, e pela pesquisa que eu vi. Então, assim, eu acho interessante, tanto o homem quanto a mulher que está assistindo a gente aqui, buscar o livro da Adriana, buscar desenvolver essa comunicação, e igual você falou, a partir do momento que você sabe, você entende o que é o seu polo, qual que é o papel que você tem que cumprir nele, você vai querer ser melhor nele, sabe? Você vai ter uma direção, né? Isso, vai ficar mais fácil você aprofundar. O Comunicação da Feminilidade, que é o meu livro, ele dá uma estrutura prática para a gente conseguir, através de comportamentos, se aprofundar na nossa feminilidade. Para os homens que possam se interessar em ler, é um livro que você vai aprender pela polaridade oposta. Você vai ouvir o que uma mulher feminina, o que é interessante para uma mulher feminina, e você vai entender como se comportar. É um aprendizado também para o homem, mas é legal ler como se você estivesse dando para sua esposa, ou para sua namorada, ou para a mulher que você quer se relacionar, até para você identificar. Se o cara quer estar no masculino, ele também quer. Ele quer encontrar uma mulher que esteja... O legal é o casal aprender junto, né, Adriana? Eu falo muito isso. É legal, mas tem que tomar cuidado quando se trata da comunicação da feminilidade. Porque às vezes a mulher chega no círculo e fala: já contei pro meu marido, pro meu namorado, que eu tô fazendo isso, e que eu tô aprendendo a ser mais feminina, só que isso quebra a magia, você tá entendendo? Então a gente trabalha muito com o mistério do feminino. Não vai falar, vai pro círculo, e como ainda tem um círculo de mulheres, pronto, é isso que eu te perguntar. Saber. É isso que eu ia te perguntar, como é que esse círculo de mulheres, vocês se ajudam, como é que é feito esse trabalho? Divulga pra gente aí também, que eu acho que é uma forma também que vocês podem procurar a Adriana, e você tá sempre fazendo esse tipo de trabalho, e explica pra gente como é que funciona, assim, é lógico que você não vai revelar tudo, né? Mas assim, em base, assim, que como uma mulher procura quando ela vai lá, como é que ela é acatada lá, como é que ela é recebida? Então, o círculo de mulheres, a gente fala que é um círculo de força, não é um círculo de apoio, não é um grupo de apoio, é um grupo de força. E a gente fala sobre feminino e masculino, como a interação dessas energias acontece na nossa vida. A gente fala de as pessoas, como é um círculo fechado, as pessoas vão lá para falar da sua intimidade. Elas se abrem mesmo. Então, li o livro. Só que fui para a prática, tive dificuldade nisso, tive dúvida nisso. E eu quero falar a respeito com outras mulheres. O mais interessante é que o movimento de círculo de mulheres... A doutora Jean Bolin, que é psiquiatra, analista junguiana, deve estar com quase 90 anos, ela tem um livro que chama O Milionésimo Círculo, e ela explica como os círculos são movimentos evolucionários. Então, é um formato de cura para que a gente seja agente de colaboração para o passo evolucionário que está em andamento na nossa espécie. É assunto do meu próximo livro. Show, hein? Então, a gente está participando de um passo evolucionário da nossa espécie, que a gente pode completar ou a gente pode se explodir. É o meu ponto de vista, assunto do segundo livro. Mas os círculos de mulheres, de pessoas, na verdade, vocês fazem também círculos de homem, não precisa ser só de mulher, mas a gente está trabalhando agora com círculo de mulheres. A gente utiliza esse formato para trabalhar como agente de contribuição para que a gente consiga dar esse passo. Por quê? O mundo está masculino demais, não são os homens que estão masculinos demais, as mulheres são masculinas demais, pessoas de tudo. Sim, a energia, né? Pessoas de todas as orientações, está desbalanceado, a gente tem duas vertentes, se uma tá fraca, a gente vai ruir, igual o Império Romano ruiu.
Você tá entendendo? Então, pra gente poder conseguir se manter estável, a gente precisa trazer o feminino também à tona. O feminino no seu cerne. Não no feminino que eu vejo muitas vezes, nada contra, mas muitas mulheres falam de feminilidade como um formato de você conquistar um homem. Não é disso que eu tô falando. Obviamente que vai interferir. Na verdade, o feminino é conquistado, né? Produto. O feminino, na verdade, a mulher no polo masculino é conquistada, né? Ela não... Ela é conquistada no polo feminino, ela é conquistada. Ela é conquistada, ela né? não conquista, exatamente. Sim. Porque se você conquista, você já tá Você já foi pro masculino. Você já foi pro masculino, né? Exatamente. Mas como forma de você usar como tipo uma estratégia para que você conquistar, você estar no relacionamento. Então, assim, isso desvirtua do que a gente está falando. Trazer o feminino à tona é vital para a nossa saúde mental, espiritual, até física. Então, isso vai muito além do que simplesmente você conquistar alguém, o que já seria uma inversão da polaridade feminina. Eu achei legal que você falou que a gente... Não, nada errado em você querer estar no relacionamento. Mas, na verdade, o relacionamento ele vai de encontro a você se você está nesse lugar. Um relacionamento com alguém que está na polaridade oposta. Que é o que muitas das pessoas que chegam no meu trabalho querem. Eu te perguntei no início aqui, pessoal, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, eu perguntei para ela, você ensina as mulheres a ser mais femininas. E eu achei muito legal você falar isso. Não, na verdade, a gente resgata os valores, né? Exatamente isso, Flávia. É muito mais um desaprender do que um aprender. O que eu comentei com você antes é que ninguém pode te ensinar como ser mais feminina, como ser feminino. Você já sabe, na verdade, quem pode te dar pistas valiosas sobre isso são suas ancestrais. É a história, né? A sua ancestralidade. Não vai ser uma pessoa na internet que vai te ensinar como ser feminina. O que a comunicação da feminilidade faz é te colocar em contato com essa porção da sua existência, para que você a redescubra. Né? Não é um ensinamento. É um desensinamento do que a gente aprendeu porque a gente achou que tinha que ser forte, porque a gente, às vezes, quer conquistar muitas coisas que é a nossa cabeça que quer, o nosso coração está dando um outro direcionamento. Então, a gente vai aprender como casar essas duas influências tão importantes aí da nossa intimidade. Eu acho legal isso porque tem tudo a ver com o meu canal. O meu canal, eu vou para a história, né, dos guerreiros e tal, a gente busca conceitos da história, de como é que eles participavam das guerras, enfrentavam as lutas, né? E como é que a gente pode usar algumas coisas de estratégia, desse mindset, né? Igual tem a arte da guerra também, né? Para a gente poder enfrentar as batalhas do dia de hoje, né? E é interessante que você falou isso, porque você também procura essa essência no feminino, né? Igual você falou, eu não estou ensinando ninguém. Eu estou pegando conceitos que já foram passados, que deram certo, né? De mulheres ali que foram femininas, que tiveram família, né? E que a coisa se desenrolou, né? Então, acho que é legal. E esses ancestrais, qual que seria a base? Quais seriam essas referências assim, do passado? Quando eu mencionei isso, eu quis dizer a ancestralidade da pessoa. A mãe, a avó, a bisavó. Ah, sim. Procurar saber dessa história, procurar observá-las, procurar ouvi-las, procurar saber da sua ancestralidade. Se a pessoa às vezes não tem acesso, procura no coração, porque elas vivem nas nossas células. Entendi. As nossas ancestrais. Mas a gente podendo perguntar para nossa mãe de como é que foi o passado a raiz, dela, né? a vida dela. Os avós, né? Tem pistas muito importantes ali. Como é que foi a minha avó? Como é que foi? Ela casou como? Ou como é que foi o relacionamento? Querer saber de coisas do passado. Isso é interessante para a gente entender como que isso influencia a gente até hoje. Mesmo se a gente não souber, o nosso corpo sabe. A história delas vive na gente. E aí, às vezes, eu vejo muita pessoa dessa geração que já nasceu com a internet, pergunta pra avó, tô com dor de cabeça, o que eu tomo? A avó fala, chá de não sei o quê. Aí ela vai lá no Google, o que eu tomo pra dor de cabeça? E aí vai acreditar mais no Google que sua avó falou, entendeu? Pessoal, então, o chazinho da vovó é top, pessoal. Toma o chá da avó, sua avó manda tomar o chá, toma. É uma desvirtuação de uma sabedoria que é absurdamente valiosa. Você tá entendendo? Isso aconteceu na época das bruxas, quando queemaram. Sim, eu conheço essa história, Era muito isso. Vamos destruir essa sabedoria, porque ela é uma ameaça para a medicina e para religião. Você tá entendendo? A gente tem que dominar isso. Então, se essas mulheres estão trabalhando nos bastidores, não pode, vamos queimar elas, isso é bruxaria. Não, eu conheço. Isso ainda acontece em outra perspectiva. Entendi. Em outra dimensão. Então, a gente ainda tem que olhar para isso. Eu estudei a história da alopatia, né? Como é que implantaram a alopatia. Então, eles queimaram as bruxas mesmo, literalmente tudo que era homeopatia, chazinho da vovó, ervas, aquilo ali foi tudo jogado ali para escanteio mesmo. Massacrado, e a gente acha o seguinte, a gente precisa de um remédio para curar coisas que, às vezes, um chá, uma emoção, um descanso,
É verdade. Uma benção. Uma reconexão com a natureza. Curaria, pisar na terra, pisar pegar na um terra. sol, né? Perfeito. Exatamente isso. Se reconectar. Adriana, e assim, na questão, por exemplo, então o círculo seria você colocar o seu livro em ação, né? Seria o seu livro... Seria a prática. Seria a prática, isso que é legal, cara, legal. Esclarecer as dúvidas na prática. Então, como é fechado, a gente tem também um aberto, que ano que vem eu vou voltar a dar, uma vez por mês, ou semestralmente, um ciclo aberto para mulheres que querem ver como é que funciona. Mas o aberto não atinge a mesma profundidade, porque o fechado... As pessoas colocam, confessam, né? Falam Fala da vida mesmo, coisa pessoal. Se abre, né? Pra falar, tipo, eu fui pra prática. Lá tem, por exemplo, deu um passo atrás. Mas nessa situação, eu não tô conseguindo ficar um passo atrás. Então vamos falar sobre isso. E aí o que é interessante nesse movimento dos círculos, é tão sábio o entendimento da doutora Jean, que é um movimento evolucionário, a gente fala muito. Quando se forma uma egrégora do círculo, ela não é formada à toa. Cada pessoa que entra tem a peça do quebra-cabeça da outra. Então o que a gente trabalha é que cada uma entregue a sua peça e pegue a sua. Então a gente sai um pouco mais completa, porque não é eu estou ali como condutora do círculo, mas todas têm uma peça para todas. Todas podem acrescentar. Com a experiência, você acaba aprendendo com a experiência da próxima, né? Completamente indireta, que a gente nem espera. Uma fala uma coisa lá, a outra nem... Aí que... Nossa, agora bateu. Né? Foi comigo que você falou. E assim, isso acontece o tempo todo. E às vezes você vê que só muda de endereço, às vezes é basicamente a mesma história ali. Tipo, você fala assim, não, eu tava passando exatamente por isso, né? Acontece isso muito. Que bacana. Ô, Adriana, e na questão, por exemplo, eu entrevistei aqui no meu canal, já entrevistei mulheres fortes. E aqui, as espartanas, a gente já tem no grupo aí muitas mulheres fortes. Tem a Mirtz, que eu entrevistei, que ela mexe com trator, né? A Sheila agora também, ela coordena liderança de equipe, essas coisas, sabe? Ela é técnica de segurança do trabalho. Então, assim, são mulheres fortes e que o que a gente vê hoje em dia, igual você falou muito bem, pessoal realmente conectado muito com o polo masculino, e aí chega em casa para conversar com o marido, chega com a armadura, chega com o masculino ativado. E isso eu acho que prejudica muitos casamentos, né? Prejudica. A mulher ela não saber voltar pro feminino dela. Ela fica tão... A sociedade... Ela prejudica a mulher em si. Ela mesma, né? Se ela é uma mulher feminina, ela precisa desse espaço. Porque o feminino é espaço. O masculino preenche o espaço que o feminino oferece. Então... eu indico meu livro, né? Suspeita. Mas por quê? Porque a gente precisa encontrar formas, mas vamos formas que eu não sou, que não é bias aí do meu livro. Ler um romance, ouvir uma música, se conectar com outras mulheres, mas não se conectar com outras mulheres. Colocar um vestido. Falar mal do meu casamento. Ou da minha vida. Se conectar pra conversar fiado. Vestido. Colocar um vestido. A vaidade é coisa da mulher, né? De colocar um brinco novo, de mexer no cabelo, essa coisa assim, sabe? Mas respondendo uma pergunta que você me fez no início e a gente acabou falando de tanta coisa que não voltou, que você falou assim, atitudes. Sim. A questão não é o que você faz. Você pode fazer unha no seu masculino. Você pode colocar um vestido no seu masculino. Você pode... não sabia. Pode. Não é muito o que você faz, é como você faz. É claro que tem atitudes que vão te ajudar. Tipo, colocar um vestido vai te ajudar. Mas não quer dizer, se você tá lá fazendo unha pensando, nossa senhora, amanhã eu tenho que fazer isso, depois da manhã aqui tem que responder. Você tá no seu masculino fazendo unha. Qualquer cor. Vamos logo aí, faz a minha unha logo aí. Não precisa ser unha, porque é apresentável. Não, o feminino tá lá tranquilo, aí olha, que flor linda. Aí relaxa, tá lá cantando violão na cabeça. Passa alguém e fala, nossa, amei isso. Conversa fiada, sem preocupar o que tem pra fazer amanhã. Vamos escolher a cor. O feminino, ele consegue aproveitar melhor o momento. Deixa eu ver que cor. Esse vermelho, esse vermelho, esse vermelho. Todos altamente parecidos. 3 horas pra escolher. A manicure pira. Você tá entendendo a diferença? Entendi. Então, não é o que a pessoa tá fazendo, é como ela tá fazendo. Então, o feminino, você acha que ela aproveita melhor os momentos, assim, né? Quando você está no seu feminino, você é mais conectado com os prazeres sensoriais. Então você interessante. Aprecia, olha que cheiro gostoso, olha que flor linda. Olha que momento gostoso, você sente o prazer de estar vivo só. Porque se a gente está dentro do nosso corpo, o que acontece quando a gente fica só no masculino? A gente está na cabeça. Racional, imediatista. Muito do nosso trabalho com o feminino é da gente descender. O feminino descende, o masculino ascende. Entendi. A gente descender pro corpo. E quando a gente está no nosso corpo, a gente percebe que é prazeroso. Só estar vivo já é prazeroso. É bacana. Gostoso, porque a gente está no corpo. O corpo da gente, ele é programado para sentir esse prazer. Então...
a gente se reconectar com esse lugar do feminino, que às vezes a gente se perde, porque tem isso, tem aquilo, tem que responder, tem tanto estímulo externo, né? Então a gente voltar para o estímulo que a gente tem internamente, porque é aí que a gente ganha a vantagem de ter acesso ao nosso sentidos extrasensoriais. Quem faz a conexão com o mundo que é oculto, com o mundo que a gente consegue aferir, é o feminino. Entendi. Né? Independente se for um homem, é o feminino dele que vai fazer essa conexão. E a gente precisa resgatar a sabedoria instintiva, a sabedoria intuitiva, que foi abafada tão brutalmente. Sim. E a energia também, né? A energia, o contexto, o ambiente, as pessoas, exato, né? Você sente aquilo ali, né? Você vive aquilo ali de forma mais intensa, né? Exatamente. Não, bacana. E a gente agora tem uma curiosidade, meu canal, tem muito homem que segue meu canal, né? A gente gostaria, assim, é lógico que uma revelação. Como é que as mulheres vêm reclamando hoje dos homens nessa questão? Os homens hoje estão mais masculinos, os homens hoje estão mais femininos, os homens estão mais emocionais. O que você tem? Quais as maiores reclamações que você escuta dos homens? Até pra gente, né, homens aí, pra gente aprender aqui um pouco, né? Olha, vou falar dos círculos da comunicação da feminilidade. A gente não fala mal de homem. E se a gente fala... Que isso? Agora eu não acreditei não, hein? Não, sério? É claro que uma mulher pode chegar e pode falar assim, estou tendo problemas no meu relacionamento. Sim, Mas se sim. ela fala assim, o meu marido é ruim por isso, a gente vai analisar o seguinte, como assim? Qual que é a sua parcela de responsabilidade no problema? Vocês jogam a responsabilidade para vocês, de certa forma. A gente assume a responsabilidade que a gente tem. Muito legal isso. Eu acho que porque é muito fácil, hoje em dia as pessoas ficam jogando muita culpa um no outro, né? Um no outro. Não quer dizer que a outra parte seja sempre certa. Não quer dizer que a gente está lá para dar razão para um homem que às vezes não esteja ciente do sagrado da masculinidade dele, não esteja em condição de assumir essa posição. Porque realmente demanda muita hombridade. Muita. Um cara que assume o sagrado da masculinidade dele, meu Deus, sabe? E outra, a mesma pressão que a gente sofre para poder abdicar do nosso feminino, os homens estão sofrendo para abdicar do masculino Entendi. deles. Existe uma operação que é perversa para que os homens sejam menos masculinos, as mulheres sejam menos femininas, porque sem a gente estar conectado ao que nos dá poder... Nossa essência, nossa base, né? É muito mais facilmente dominado. Manipulado. Ainda mais sem a proteção que o masculino sagrado oferece. Entendi. Homens que não compreendem a hombridade de estar nessa posição. Mas então, a gente não parte nunca do pressuposto de estar falando mal do cara. A gente parte, então tá, vamos primeiro olhar pra você. Então a gente olha pra gente, porque é o seguinte, ninguém consegue mudar ninguém. Claro. Né? Isso não quer dizer que a gente tá lá pra passar a mão na cabeça do cara. Se o cara não tá em condição de assumir a posição que é dele, ok. Mas o que o feminino pode fazer é expressar com amorosidade os seus sentimentos. Se o homem não ouvir, não acolhê-lo, não quer dizer concordar com ele. Acolher. E endereçá-lo. E colocar uma direção ali, exato, né? Olha, você tá errado. Não condição de assumir. Ou não, de fato, eu tô errado. Ou de fato, não, tem esse posicionamento. Vamos conversar a respeito, eu como homem, você como mulher. Se o homem não tiver condição de assumir esse papel, que de fato demanda muito, o que o feminino pode fazer é expressar os seus sentimentos com amor e, se eles não forem atendidos, sair. O feminino não bate de frente com o masculino. Sim. Porque a gente vai perder sempre. Você já viu mulher querendo ir para Olimpíadas com os homens? É complicado. Hoje em dia, hoje em dia tem umas mudanças de gênero aí, do sexo não, aí, mas... Não, falando de a gente vai entrar. Sim. Podemos entrar... Não, mas a parte biológica eu sei. Estruturalmente... Sim, na biologia, realmente. Até mesmo porque a capacidade de sustentar uma situação conflituosa pelo próprio balanço hormonal do homem, vocês têm muito mais. Sim. A gente pode entrar num embate aqui e eu bater de frente com você e te dar uma canseira e não saber quem ganhou. Empatamos. Mas eu vou chegar em casa esgotada, chorar. Entendi. E você vai falar assim, foi bom demais aquela discussão, tá entendendo? Por causa da pra gente é prazeroso, né? Porque aquilo te alimenta, mas me suga, você tá entendendo? Então, interessante isso aí, muito interessante isso. Eu colocar o meu masculino na frente e discutir com você e não iria ser brincadeira. Entendi. Mas eu prefiro falar assim, Flávio, esse assunto eu prefiro não tocar, me dá licença, show. Já deu pra mim. Tchau. Por quê? Porque eu sei que é desgastar muito pra quê, né? Do que achar que eu ganhei uma discussão de vocês. Mas vale a pena. Mas assim, Adriano, no geral, pelos relatos e depoimentos, assim, você acha que hoje a maior falha do homem está onde, assim na questão do polo?
Que os homens... Pode falar mal mesmo, aqui é pra gente... Pode escrachar. Não, eu admiro muitos homens, eu admiro muito o movimento de vocês, no qual você está inserido, através do qual você chegou até o meu trabalho. Sim, através do Lucas também. Ô, Lucas, quero te entrevistar aí também, que mexe com... Foi o Lucas que te apresentou? Não foi ele, de certa forma, mas assim, eu conheci ele no evento do Thiago também, sim, né? E através dele cheguei até você, né? Show. Então ele com as hipnoses dele aí também tá convidado aqui, sim, também, né? Um trabalho muito bacana. Vocês vão ter uma conversa muito legal. Tá convidado, viu, Lucas? Isso aí. Show. Então, assim... Mas eu admiro muito esses homens que querem ganhar. Olha só, você quer saber o que as mulheres estão reclamando para vocês poderem se aperfeiçoar. Sim, sim. Olha que bacana. O que eu acho é que, às vezes, o que acontece é esse medo de ser masculino. Esse medo de... Atitude. Eu acho que pode ser um ponto que seja interessante eu comentar aí. Porque a mulher feminina, ela pode até não saber, mas ela quer um cara que comanda. A mulher feminina, tá? Pode alguma mulher ouvir aí e falar assim, eu não, quero um cara que seja igual pra mim. Tudo bem, mas a mulher feminina, posso falar de anos conduzindo círculos de mulheres que chegam até mim através do meu trabalho, o que elas querem é um cara que assuma as rédeas. Fala assim, não, aqui eu conduzo, tá? Me acompanha. Entendi, não, eu entendo esse ponto de vista, porque eu até, naquele grupo que você tava do Red Pill lá e tal... Uma vez eu coloquei isso na mesa lá, e assim, com medo mesmo, até de retaliação mesmo, mas eu falei, não, eu vou falar isso, porque tem que falar certas coisas. Eu acho que muito do empoderamento da mulher cresceu, a mulher teve que assumir esse polo masculino por causa de homens que não foram masculinos o suficiente. Homens que abandonaram a família, homens que traíram as mulheres, homens que batem mulheres. São meninos. Com atitudes assim de meninos. Então a mulher, ela meio que sentiu aquela carga assim, ou eu fico masculina ou a vida vai me engolir. Exato. Né? Então acho que muito do empoderamento veio com essa falta do masculino, né? Foi inclusive muito bom você ter falado isso, porque aposto que tem várias mulheres que podem estar assistindo que estão pensando exatamente isso. Muito bonito isso aí que você está falando, mas eu precisei assumir. Você está entendendo? Como encontrar equilíbrio? Como ir, igual você falou, as mulheres maravilhosas aí, dirige trator, comanda equipe. Como fazer isso e ter o meu masculino e poder voltar para o meu feminino? É muito do que a gente fala na comunicação da feminilidade. Demanda mais centramento ainda. Demanda mais habilidade para poder fazer essa mudança no sistema nervoso. Porque quando você está no masculino é uma frequência, quando você está no feminino é outra. Então o que a gente fala, tem um capítulo no livro que chama Os Portais da Feminilidade. Uhum. Os portais são 3. O primeiro é exatamente isso, a hora da deusa, que é 1 hora do dia que a mulher tira para ela. Né? Claro que eu elaboro melhor no livro, mas é exatamente para fazer essa mudança no sistema nervoso. Que é, fui pro trabalho, fiz o que tinha que ser feito, garanti o meu. Agora eu vou garantir a minha parcela energética, espiritual, da vida, que é tão importante quanto, porque não adianta, nem se a mulher fizer milhões e ela tá vazia por dentro, né? Não adianta nada. Não, claro. Muitas vezes a gente está trabalhando duro para conquistar coisas que a gente não quer. Você tá entendendo? Que a própria sociedade vai colocando ali, vai te empurrando. A gente acha que a gente quer, mas se a gente for pro corpo, a gente vai ver que... Eu já falei muito sobre isso, Adriano. Uma coisa é você querer uma coisa, outra coisa é você viver aquilo que você queria. E aí, quando na prática, é que você realmente vê que aquilo é bom, se é ruim, né? No dia a dia, no convívio ali com aquilo ali. Não, eu achava que o meu sonho era ser advogado. Depois que você vira advogado, não, mas eu odeio ser advogado. Né? Não era isso. Esse sonho eu comprei, eu peguei emprestado de alguém, eu vi e achei que era isso. Não é. Então a gente também, se voltar pro corpo, é muita gente entender o que de fato a gente autoconhecimento, quer. Né? Você ficar lutando lutas erradas, às vezes, né? Você dispersa energia. Você fala muito em luta, né? Mas é porque o seu canal é um canal que acho que é prioritariamente para homens, mas muito que a gente fala no feminino é o seguinte, a gente entregou as armas, a gente se rendeu. É interessante isso. Eu falo muito que é o exército contra ninguém a favor de nada. Que bacana, hein? Não é diferente. É o exército da comunicação da feminilidade. A gente se rendeu, a gente entregou as armas e é contra ninguém e a favor de nada. É claro que a gente admira os homens que estão na frente, que assumem isso que a gente chama de luta, que matam leões, a gente brinca no circo, salvem os leões. Sim, não, é porque... A gente não vai matar leão nenhum. Não, é porque, igual eu tô te falando... Mas pra gente poder ter esse posicionamento, a gente precisa de homens que estão na frente. Sim, entendeu? Porque esse posicionamento, hoje eu vejo que é muito da mulher, que ela puxou isso mesmo. Por exemplo, a mulher que acorda às 5 horas da manhã, deixa os filhos na creche, depois ela trabalha o dia inteiro, depois ela ainda vai pra faculdade, sabe? Tá estudando. Então você vê mulheres assim que acabou que realmente ela foi atropelada por essa questão do masculino, né? Então ela teve que achar esse espírito de batalha, né? Sim, e outra, não tem nada de errado com isso. A questão é como fazer isso sem se perder de você mesma. Nossa, esse é o ponto-chave, né? Esse é o ponto-chave. Porque pode excelente. ser necessário e é maravilhoso, é admirável.
incrível, né? A questão é fazer isso sem estar se esgotando. Sim, sim, com certeza. Ô, pessoal, e a Adriana também, uma das coisas que eu admiro demais ela, né, claro, pela inteligência, né, a comunicação, mas principalmente por não ficar nessa questão de eu ouvir falar de Red Pill. Eu ouvi falar. Não, ela faz parte do trabalho dela de comportamento humano, de homem e mulher. Então ela falou assim, eu vou entender o que é essa Red Pill, né? E aí você chegou a fazer o curso do Tiagão, o Red Pill 2.0. A palestra dele, inclusive, gostei muito. Né? Você chegou a ler o livro dele também? E ele cita a comunicação da feminilidade. Ah, sim, é mesmo. Não, é verdade, é verdade. Eu lembrei disso agora. E é muito interessante porque ficou manchado. Red Pill na mídia ficou manchado, né? Então acho que assim, era bom a gente desmistificar isso aqui hoje, né? De certa forma. É o estudo psicológico do comportamento. Eu acho que as pessoas acho que ainda não entenderam isso. Né? Eu tenho um livro do Tiagão, não sei se você conhece, o livro das Red Flags. As bandeiras. Eu nunca li esse, não. Esse é um dos. Fazendo de propaganda pra gente, esse é um dos mais porrada, porque são vários comportamentos assim, tóxicos femininos. E cada capítulo é um comportamento diferente. Mas no fundo, é pra quê? Pra você melhorar e você saber identificar, porque eu achei legal isso que você falou, no círculo que você faz. As mulheres, vocês estão ali para comportamento ruim masculino, mas espera aí, onde que eu tenho culpa aí? Né? Onde está a minha parcela? Onde que eu não soube identificar que esse homem era, por exemplo, um cara machista ou esse cara era agressivo? Então, a Red Pill, eu acho que ela puxa muito para a gente também nesse sentido, sabe? Então vamos lá, vamos falar de Red Pill. Primeira coisa, eu acho que a semente do movimento é muito interessante. Às vezes nós mulheres não entendemos, porque a gente está muito focada no que as mulheres passam, que é perrengue. E a gente acha que os homens estão num pedestal de privilégio. E a verdade não é bem essa. Convido a quem discordou de mim a conhecer o trabalho do Dr. Warren Farrell, que ele escreveu um livro que chama A Crise dos Meninos. Eu acho que não tem tradução ainda para português. Bacana, hein? Mas é um cara que participou ativamente dos movimentos feministas dos anos 60 e 70. É um cara que ele é um cara que prioriza o feminino, por incrível que pareça. Bacana. E ele fala muito sobre a dificuldade de ser homem, que uma feminista ouvir isso ri, porque não enxerga isso. Né? E quando a gente está muito focado... Parece que cada um está numa bolha, né, Adriana? Exato. Quando a gente está muito focado nos nossos problemas, a gente não consegue enxergar o outro. E igual eu falo no Comunicação da Feminilidade, para toda opressão e abuso que a gente reconhece que a gente passou como mulher, historicamente, pessoalmente, existe um contraponto masculino. Né? A gente tem que ser protegida e zelada, eles têm que ir pra guerra, você tá entendendo? E aí daí vai, a gente não pode se aprofundar na nossa racionalidade, eles não podem se aprofundar na sua emocionalidade. Então a gente acha que não, mas obstruir o nosso racional é um crime muito maior do que o emocional. Não é tão importante quanto. Então assim, a gente tem que entender que os homens também sofrem, né? E que tá todo mundo muito ferido. E se a gente quiser lutar um contra o outro, vai sair todo mundo perdendo. E aí, movimentos como o Red Pill são movimentos de homens falando assim, gente, nós estamos sendo... ok, eu entendo, as mulheres sofreram, mas a gente tá sofrendo também. Vamos nos unir aqui pra ver o que a gente faz, pra gente ser melhor, pra gente ir mais longe, pra gente poder ter um acolhimento que a gente não tá encontrando socialmente. Então, assim, maravilhoso. Não deixa de ser um ciclo também, onde que a gente... Né, e você vai ver também todo mundo passando pelos mesmos problemas ali, não é muito legal isso. Não é muito diferente. Tem um acolhimento lá, um apoio, um suporte. Outra coisa que eu percebi no evento do Thiago, os caras gente boa pra caramba. Todos querendo uma mulher bacana, uma família estabilizada, um amor, tipo, uma vida boa. Sim, sabe? sim. Que problema tem nisso? Os caras, fica parecendo que os caras são os babacas que eu dei a mulher. Todo mundo fui eu e uma amiga, receberam a gente super bem. Claro, eu concordo com tudo que eles falam e com a forma como eles falam. Claro que não. Várias coisas eu discordo, mas não é por isso que eu odeio você. Sim, sim. Porque você falou uma coisa que eu discordei. Não, claro. Thiago. Não, eu acho bom a gente poder conversar sobre isso, sem projetar em você as minhas sombras. Sim. Que é o que acontece às vezes com o Red Pill e às vezes com o movimento feminista. As feministas piram. Como que você compara o movimento feminista com o Red Pill? Mas eles são muito comparáveis, sim. E os dois têm sintoma. Sintoma de quê? De às vezes a gente está projetando no outro a nossa raiva, o nosso descontentamento. Porque às vezes um homem me feriu, ou um homem feriu uma mulher atrás de mim, eu nem lembro que isso aconteceu, mas está imprintado aqui em mim, e eu agora projeto isso nele. Então não estou ouvindo Você ele. Carrega esse trauma e isso acaba prejudicando seus próximos relacionamentos, ou, às né? vezes, você sabe,
você sofreu um trauma. Então aquele homem tá falando ali e ele desperta essa memória, que às vezes é ancestral e às vezes não. E você não consegue ouvi-lo. Você tá ouvindo sobre a lente do seu trauma. E aí é impossível, vira uma briga muito superficial, porque eu não escuto o que você fala, eu escuto a minha interpretação do que você fala baseada na minha lente de dor. Entendi. Isso acontece tanto com as feministas, como com, a gente tá falando do Red Pill aí, quanto com o provimento de homem. Tem vários outros incels. Não tô querendo comparar Red Pill com incel, eu sei que é diferente, mas assim, Black Pills, eu nem sabia. Não, tem uns extremos mesmo. Eu aprendi lá, mas tanto no Red Pill também, que a gente sabe que nem é extremista, né? Mas a gente vai achar que é. Na verdade, é um dos mais tranquilos, né? Exato. Que também falam de dor. Também estão falando da dor. Também querem, às vezes, pegar... Quero acolhimento. A palavra que você usou, acolhimento. Mas às vezes, tipo, acontece a mesma coisa que acontece com o movimento feminista, delas não conseguirem enxergar o lado dos homens porque elas estão com uma lente de dor. Acontece vamos usar o Red Pill como simbologia de todos os movimentos de homens. Não conseguem ouvir as mulheres porque estão enxergando uma lente de dor. Não confio em mulher. Precisamos do livro para olhar todas as coisas. Vai pro extremo, né? Vai pro extremo. Uma coisa importante. Onde a sua energia vai, seu foco vai, a sua energia vai. Então, Verdade. Eu não tô querendo falar pra você não comprar o livro do Thiago do Red Flags. Eu, inclusive, morro de curiosidade pra ler. Eu vi algumas Red Flags no primeiro livro dele. Ele já fala de algumas e eu concordo, tá? Esse é só Red Flag pura, é uma atrás da outra. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não falar assim, Red Flag, Red Flag, Red Flag. E aí, às vezes, a mulher tosse. Red Flag, você tá entendendo? Fica igual um sensor, né? Fica igual um radar, assim, ó. Monstro. E outra, ninguém vai ser perfeito. Lógico, né? que não. Então, assim, às vezes tá procurando tanto problema que só vai ver problema, não consegue enxergar. E outra, ninguém é perfeito. Às vezes uma mulher que é ideal pra você, ela vai, de fato, tocar num problema seu que doeu. Aí você fala, não presta, red flag. Não tô, então, o Thiago escreveu o livro com a melhor das boas intenções, eu tô super curiosa, já li os dois, quero ler esse outro adicional, mas a pessoa pode pegar o livro e interpretar de uma forma que é prejudicial para o próprio relacionamento. Não, na verdade, você falou uma coisa certa, é como a pessoa digere, né? Tanto que eles falam que quem consome esse conteúdo... culpa, quem escreveu, mas aí como que a pessoa... Quem consome conteúdo, a dificuldade é essa, de digerir o conteúdo, porque tem gente que entra na depressão, que fica muito triste, desanima de mulher mesmo, fica na tristeza mesmo. Tem gente que fica com raiva, com ódio de mulher, e toma ódio, extremismo, né? Então, assim, são fases que você vai tendo... São fases que você vai tendo até você chegar no ponto de equilíbrio da maturidade. Não, cara, isso aqui faz parte da vida, é assim que funciona. Eu vou conviver, eu vou aprender, saber ser um homem melhor através desse conteúdo, né? Exato. Agora, eu acho também que pegar o seguinte, Red Pill não presta, nenhum desse povo presta, é também uma falta de generalizar, né? Você poder ouvir o que essas pessoas estão dizendo, porque se abrir um pouquinho e ver que tem coisa lá que é muito interessante. É claro que tem coisa que precisa ser aperfeiçoada, precisa ser lapidada, como o movimento feminista hoje tem. As mulheres que começaram lá a digitar a porta, falaram assim, calma, gente, vamos ajeitar isso aqui. Obrigada, maravilhosa. Mas essa onda, sei lá que onda nós estamos do feminismo, tem mais dor do que amor. Né? É um outro momento histórico. A gente precisa agora, a nossa arma, entregar as armas e a gente trabalhar com a abertura do amor. O feminino, a gente está precisando do feminino para poder ter balanço. O masculino a gente já tem demais. Nós vamos entrar nisso aí, mas, por exemplo, só para completar aqui, duas questões aí que você falou que eu achei muito legal. Você foi na palestra e conheceu os homens. Eu acho que tem homem cafajeste, tem homem safado, tem homem que trai mulher, mas a maioria dos homens realmente, eles querem uma companheira, eles querem um relacionamento saudável, um relacionamento bom, né? E você falou muito do acolhimento. Qual que é a questão do acolhimento? Quando você tem algumas certas informações, muito homem suicida, muito homem vai para droga, muito homem vai para depressão por causa de relacionamento. Então, quando você conhece esse conteúdo, é meio que te abre a cabeça, te estrutura melhor, até esses crimes passionais aí que a gente vê no Super aí, essas, né, que você fala, não, crime passional, matou a mulher e tal. Mas por quê? Porque não tinha um conhecimento, não sabia se dar o valor, não sabia ter esse conhecimento. Né? Tem que até tomar cuidado de você falar isso, porque você não está justificando uma atitude dessa. Não, eu não estou justificando nada. Dependendo da pessoa que ouvir, você pode achar que você está falando assim, o cara não tinha esse conhecimento, foi cometer um crime. Você não está justificando, você está comentando como que se ele absorveu da forma certa, ele vai estar mais estruturado, porque a Red Pill não fala para você insistir em relação tóxica, fala para você simplesmente, tá tóxico aqui, vira as costas, vai embora. Não, ela tá me traindo, você não tem que matar ela, você não tem que correr atrás, você não tem que fazer nada, você tem que cuidar de você, da sua vida. Né? Você puxa a responsabilidade para você. Cresce, evolui, que a mulher vai chegar, que você vai encontrar a mulher que tá no mesmo patamar que você. Eu vejo eles falando muito isso. Mas eu vi lá um cara no própria palestra do Thiago, depois teve um coffee break, me contou que pensou em suicídio, que
Então quão importante foi para ele encontrar aquele grupo. Pensa nisso. Cara que não consegue ver o filho, tem dificuldade para ver o filho. Sim, sim. E a justiça não ajuda, porque acaba que rola um privilégio na mulher nesse sentido. Na questão legal, né? Então, assim, são pontos que a gente não vê e que tá rolando, né? E sim, a pessoa chegar no extremo de cometer um crime, que inclusive é um ponto que os feministas sempre trazem, você vai ver o tanto de mulher que é morta, né? Mas a gente tem que entender também que nada justifica você cometer um ato de violência. Mas a pessoa que comete isso, ela tá em absolutamente desespero e dor. Não quer dizer que ele não mereça ser punido e arcar com as consequências do que fez, ou que ele é coitadinho, sofreu tanto, matou a mulher. Não, óbvio que não. Mas quer dizer que a gente precisa olhar para isso para poder evitar que isso aconteça. Não vai ser lutando contra os homens, vai ser também escutando eles, pra gente poder pra gente chegar num ponto de equilíbrio. Cada um sai da sua bolha, né, de certa forma, igual você falou, porque às vezes você está vivendo um contexto assim totalmente diferente, você está tendo uma visão totalmente distorcida da realidade. E às vezes é muito bom você conhecer esse outro lado. Por isso que até, né, te trouxe aqui, e para você falar um pouco de que as mulheres estão mais reclamando, porque eu acho que é justamente essa troca. Peraí, deixa eu entender qual que é a maior reclamação das mulheres. Deixa as mulheres entenderem o que os homens também estão sentindo falta, de que eles sofrem, né? Exato. E aí a gente se amadurecer, chegar num outro nível assim, social, assim, né? Para realmente fazer os relacionamentos começarem a fluir melhor. Porque, pelo que está hoje em dia aí, parece que a sociedade está só indo ladeira abaixo. Você tem um relacionamento cada vez mais difícil. O que eu acho, já viu quando vai arrumar armário, que fica uma bagunça antes de organizar? Eu acho que a gente está nessa fase. Sim. Tá? Eu acho que a gente tem chance de chegar num ponto em que a gente encontra realmente equilíbrio, que a gente está dando esse passo. Sim, e trabalhos como o da Adriana aqui é fundamental para isso, porque no fundo, Adriana, o seu trabalho é educacional. Você está reeducando as pessoas a serem melhores, né? E quem busca isso é muito bonito, é muito bacana, porque a pessoa quer crescer, a pessoa quer melhorar como ser humano. Exato. E ela faz bem para ela e faz bem para o mundo, né? Exato, perfeito. De certa forma. Mas vamos falar sobre o feminismo. Vou pegar um ponto-chave aqui que você falou. Você trabalha com a feminidade e com esse resgate da mulher para o feminino. Você acha que, de certa forma, essa agenda feminista, empoderamento, progressista, de certa forma, desconectou a mulher desse feminino? Contribuiu para isso? Eu admiro muito as feministas das primeiras gerações. Tem a Camila Paglia, que é uma feminista que eu admiro muito. Eu esqueci o nome de uma outra que eu cito no meu livro, escrevi um livro muito bacana também. Feministas todas senhoras já, porque participaram da primeira onda do feminismo. E é claro que isso foi sendo desvirtuado. O que eu acho é que virou muito revanchismo. A gente sofreu opressão, igual muitas mulheres sofreram, isso aí é inquestionável, e agora eles vão ter que sofrer na nossa mão, né? Porque eu concordo, até os anos 90 só o homem, não, hoje tem também, é claro, mas era esse arquétipo mesmo do homem galinha, sabe, que realmente traía. Mas mulheres que eram soberanas no feminino da sua casa, só que isso é minoria, tanto que a gente precisou dar um grito. Sim. As mulheres corajosas que foram pra rua aí pra falar assim, calma, assim não. Sim. Beleza. Mas agora a gente precisa chegar numa outra fase desse movimento. Sim, tá, concordo. Eu nem gosto de chamar como movimento, porque pra mim toda ideologia ela já tá contaminada. É chegar a um ponto em que a gente não tá pegado a ideologia nenhuma. Eu sou um indivíduo, e que quero ver o outro indivíduo. Para que a gente possa ir mais longe juntos, sem apegar uma ideologia, um ismo. Você ter suas próprias opiniões. Isso. Pegar o que é melhor de cada um. Sem ismo. Você é o quê? Sem ismo. Tem que me defender. Não, ótimo, sem ismo. Exato. É porque eu acho que o início realmente era nessa questão de igualar mercado de trabalho, salários. Só que o que a gente percebeu hoje é que não tem jeito direitos. De igualar homem e mulher. Essa é a verdade. Eu sei que pode ser polêmico para algumas pessoas, mas me dá vontade até de rir, porque não é polêmico. Porque é óbvio que não tem jeito. Homem é homem, mulher é mulher. Então, assim, a gente estruturalmente, biologicamente, hormonalmente, o círculo hormonal do homem é de um dia, de uma mulher no mês. A gente querer fazer um dia o que um homem faz, a gente pode conseguir. Parabéns para as mulheres. Eu diria parabéns, tipo assim, amiga, pô, que foda que você tá conseguindo, porque não é fácil, porque a gente não foi feita para isso. A gente tem que arrumar jeito de o feminino ser acolhido dentro do mercado de trabalho. Um ciclo de um mês, e não de um dia. Porque a gente pode oferecer tanto, trazer tanto lucro, quanto quando a gente está no nosso masculino. Só que o formato é diferente como a gente atua. É um outro formato de atuação. Então, o meu trabalho agora está indo muito para a gente conseguir acolher esse modelo de atuar no mercado de trabalho. Porque as empresas mais
de ponta, não vou dizer modernas, mais modernas, realmente um nível cultural mais evoluído. Porque não adianta você querer sugar tudo da pessoa. Não é assim que a gente vai conseguir ir mais longe, não é assim que a gente vai ter talento, né? E não adianta a gente querer que a pessoa trabalhe horas. Você vê nos países aí de primeiro mundo, a hora de trabalho já é reduzida, porque você produz menos e menos tempo, mais e menos tempo. Né? Então a gente entender que não é trabalhando mais e sugando tudo daquela pessoa que você vai conseguir ter uma empresa que é de fato próspera. Nesse assunto aí, Adriana, o que eu vejo assim, eu acho que as mulheres acabam que se perdem um pouco dessa questão da questão da maternidade. Às vezes só pensa em carreira, vou virar CEO, vou virar gerente da empresa e esquece, às vezes perde até oportunidades de homens bons para casamento, né, de relações saudáveis mesmo. Mas porque eu quero estar no poder, é isso que importa, e se desconecta desse lado, né? E esquece do lado também de ser mãe, né? Isso é uma coisa interessante a gente falar para as novas gerações. Tipo assim, vestibular, Enem, nada contra, tá, gente? Eu sei que é importante, mas assim, eu acho que é um peso tão grande que coloca nas pessoas, meninos e meninas, nessa fase, e a sua vida vai ser definida por isso, quando na verdade tem tantas outras coisas, tem tantos outros talentos que a gente poderia estar alimentando, além do que fazer uma prova, que parece que na hora que está fazendo, estamos com uma professora aqui na sala, né? Parece que a vida daquela pessoa depende disso, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, e aí você tem que trabalhar, você tem que ganhar, você tem que ter uma estabilidade. Assim, isso não está errado, isso está certo também. Mas é importante a gente explicar também que existem várias parcelas da vida que são importantes que você investir com o seu coração o que de fato faz sentido para ele. Né? Sim, por que eu estou falando disso? Porque tem esse ponto muito polêmico da Red Pill, que eles falam bastante, né? Aí eu sei que sou até um pouco machista às vezes. Porque essa questão do corpo da mulher, ela tem uma idade ali para gravidez e tal, e aí elas focam tanto no profissional que ela esquece um pouco desse lado de... Por que as mulheres não gostam que o pessoal do Red Pill, os homens falem disso? Porque isso é a esfera nossa, desde que a gente trata isso. Entendi. Entendeu? Então isso é meio que pode soar ofensivo para uma mulher ouvir isso, se ela não tiver estabilizada na certeza dela de que ela né, estabilizada em algo maior, aquilo ali pode incomodar. Pode falar assim, o que você está falando disso? Você pare meu filho? Você tem a ver o que com a minha vida? Quem vai ter que arcar com as consequências dessa decisão? Sou eu. Então não vem aqui me dar palpite. Tá bom, você pode endereçar a futura geração. Mulheres da futura geração, pense nisso também, porque como a gente teve esse intervalo aí que a gente foi pro mundo e a gente precisou aí, o nosso espaço histórico, a gente talvez perdeu essa informação. E aí, achar o equilíbrio de ser, né, Adriana? Somos nós. Tipo assim, pode ser ofensivo até ver homens que nem tem nada a ver com a vida da mulher, que às vezes está passando por essa questão que é tão íntima e tão grande, falando isso de uma forma que às vezes é ofensiva e dura. Tipo assim, pra que ir lá enfiar o dedo na ferida da pessoa, que é uma ferida tão dolorida, você tá entendendo? E às vezes, eu sei que às vezes sou agressivo, mas assim, não é nem no sentido de igual você falou, de prejudicar, às vezes é um toque mesmo, e às vezes muitas mulheres às vezes não entendem isso. Eu posso te falar? Não, claro, a forma que, com certeza. Não serve como toque, serve como uma ofensa que até piora a situação. A mulher não consegue ver às vezes como aquilo ali de uma forma, enxerga de uma forma assim, que olha, deixa eu escutar esses caras, o que eles estão falando. Não, porque aquilo é falado de uma maneira que é igual. É mesmo que dói, né? E aí as mulheres começam a responder aos homens também, porque elas também podem falar coisas que são muito ofensivas pra eles. Sim, sim. Então, aí vira uma briga. Vira uma guerra. Não é isso que a gente quer paz. Entendeu? Então, assim, se foi falado uma coisa ofensiva de ferir, eu saio, tô falando pras mulheres. Não, então isso aqui não é pra mim. Não vou ficar alimentando a minha dor. Né? Mas se aquilo lhe doeu também, é porque tem cura para ser falado. Então, ele falou isso. Ele, o Thiago, ou um cara da internet, falou uma coisa com esse teor que me doeu. Ao invés de falar assim, ele não presta, ele não vale nada, é um babaca. Vou refletir. Você fala assim, ok, esse conteúdo me doeu, me ofendeu, ele não é válido, eu não vou ficar alimentando ele porque eu não quero alimentar a minha dor, mas se doeu é porque tem trabalho para ser feito. É interessante isso. Então deixa eu fazer o meu trabalho. Por que doeu? De fato faz sentido para mim? Em qual vertente isso aqui faz sentido? Como eu posso olhar para isso? Para você se curar, ao invés de projetar nele a sua dor. Entendeu? Que pode ser fácil, porque dependendo da forma como é dito,
Naturalmente acontece, como assim? Já acontece uma repulsa imediata, eu te entendo, eu te entendo. Mas aí se doeu, ok. Às vezes é aquele Deixa corte de mesmo da lado. internet, igual você falou, eu achei muito legal o seu vídeo no Instagram explicando isso, né? Porque às vezes você pega um corte ali fora de contexto, você não viu um programa de 2 horas ali que foi falado de diversas, teve toda uma estrutura ali, você só pegou a parte ali, a pedrada, né? Né? Então, Ou que foi uma coisa, quem nunca disse alguma coisa que poderia ser melhor formulada? Né? claro. Eu acho que todo mundo já. Sim, né? sim. Então, a gente também tem que trabalhar um pouco o nosso discernimento para poder entender que o outro, ele não quer, mesmo se ele quiser me ferir, é porque ele está vindo de dor. Então, ao invés de ver enxergar a dor dele, mesmo se o objetivo de alguém for ferir as pessoas com esse perfil, é porque ele está ferido, você está entendendo? Adriana, e nessa questão de ferir... Não estou falando de alguém especificamente, não. Sim, Estou sim. falando da internet em geral. Não, sim, não, e é isso que eu queria entrar nesse ponto, porque muito do movimento feminista, né, mais tóxico é nesse sentido de vingança. Vamos ferir. Mas às vezes a mulher, ela vai assim, meu corpo, minhas regras, eu faço sexo com quem que eu quiser, eu vou ser igual os homens, eu vou me comportar, se os homens se comportam dessa maneira, eu vou me comportar igual um homem. E você falou muito bem, são corpos diferentes, é biologicamente diferente. Então, assim, ela se empodera, ela fala, meu corpo, minhas regras, eu posso ter quantos parceiros eu quiser e tal, mas às vezes ela não entende que ela está fazendo mal para ela mesma. Tá. Assim, de acordo com a perspectiva da comunicação da feminilidade, não existe sexo casual. Então você pode fazer sexo com quem você quiser, desde que você não esteja obrigando a pessoa, claro, você pode. Mas não vem sem consequência. As consequências são enormes. E às vezes você não está vendo, porque às vezes está na camada energética. Sim. Você está carregando aquilo ali, está levando lixo para casa. É verdade. Ô, pessoal, eu falei já... Outros homens também sofrem essa consequência. Sim. Tem gente que vai achar que é machista, porque realmente é em menor proporção, mas sofrem. E em várias outras, até o Jordan Peterson mesmo, que é uma referência. Sim, claro. Que também é um homem que fala de muita dor, mas fala muita coisa maravilhosa. Sim, é verdade. A gente precisa entender a dor da pessoa, entender o valor da pessoa. Porque todo mundo também tem... nós somos seres humanos, né? A gente guarda nas nossas células memórias de dor dos nossos ancestrais e a gente viveu coisas que nem sempre foram agradáveis. Então a gente tem que entender que tudo que a gente fala, de alguma forma, envolve as nossas experiências. E saber colocar isso em consideração quando a gente está conversando com alguém. Mas por que eu estou falando de Jordan Peterson? Ele fala muito isso, desse sexo, desses homens que são... galinha, né? Estou usando a melhor expressão. Sim. O tanto que isso é prejudicial para o masculino também. Sim. Né? Eu falo da versão do feminino. Não tem jeito. Você faz o que você quiser, claro. Mas você tá sofrendo sérias consequências. Uma das coisas, até para revelando aqui para a galera, uma das coisas que é muito conversado nos grupos masculinos é a famosa DPO. Depressão pós-orgasmo. O cara tá realmente só naquela questão carnal. E ali, depois que ele transa, ele descarrega, né? De certa forma, a mulher quer aquele carinho, ele não criou conexão nenhuma com ela, ele só quer ir embora, sabe? Então, isso acontece demais. Muitos homens, às vezes, não gostam de falar sobre isso, mas isso acontece muito, e é justamente por causa desse comportamento, assim, promíscuo mesmo, promíscuo. E eu acho muito legal a gente poder falar sobre energia, que eu fiz um vídeo também sobre energia, porque realmente o sexo é muita coisa. Não é só energia espiritual, tem energia espiritual, tem a energia de conexão com a pessoa e tem a energia física ali, biológica também, de bactérias, eu sei que é engraçado falar isso, bactérias, fungos, toda a microbiota da pessoa no beijo, na saliva, da troca de fluidos, aquilo ali tudo passa para outra. Exato. Então assim, é um negócio até mais profundo, biológico mesmo, mas acontece, e as pessoas vão com um, com outro, e vai fazendo aquele manharado de laço espiritual, sabe, tanto energético, que às vezes a pessoa chega assim, não, eu tô pesado, eu tô cansado, eu tô deprimido, e a pessoa às vezes não sabe o que é, né? Eu tive uma experiência que eu fiquei com uma mulher, cara, eu fiquei com o cheiro dela, assim, umas 2 semanas, um cheiro estranho, e eu sentindo peso, e aí meio que você carrega os traumas da pessoa também. As pessoas são passados, são experiências também, elas vão criando traumas ali, e quando você faz essa troca, né, sexual, você acaba, às vezes, eu sou um cara que sensitivo, acaba puxando muito dessas coisas das pessoas. Você percebe, na verdade todo mundo puxa. Fica carregado. A sua sensibilidade te permite perceber isso. Mas todo mundo leva, a pessoa pode nem estar dando notícia. Ela percebe, eu tô com uma dor de cabeça, tô enjoado, tô cansado, não percebe tão claramente como você relatou aí que percebeu. Sim, é uma questão de energia. Então eu queria que você desse um conselho para essas mulheres aí que tá no sexo casual, tá nessa vida de Tinder aí, que tá com um, tá com outro. Qual que você acha que seria o mais saudável pro feminino, para essa reconexão?
perceba que às vezes, assim, conselho não adianta nada. É. A Adriana gosta dela, que é na lata. Mas ajuda. Não adianta. Ajudar, mas, assim, adianta para quem quer ouvir. Para quem tem inteligência e está buscando melhorar, aquele conselho vai mudar a vida dela. O que eu diria era mais eu sugeriria uma autorreflexão para ver se de fato isso está te suprindo ou está te sugando, entendeu? Se de fato você quer autoafirmar alguma coisa com essa liberdade toda, que na verdade é uma mordaça. A liberdade é você saber dizer não, né? Show, hein? Ou poder, ou ter condição moral, física, estrutural, espiritual, de falar assim, não. Isso é autorrespeito, né, Adriano? Autocontrole também. Autocontrole e autorrespeito. Dessa indulgência absurda, isso Sim. é um outro polo da indigência. Principalmente o masculino, tá, pessoal? Eu comentei isso numa live. As maiores fraquezas do homem é a dependência emocional, aquela necessidade de precisar de alguém e principalmente a dependência da libido sexual, porque é biológica, testosterona. E um problema sério é e às vezes em pornografia, isso é um problema sério. Também. Às vezes a gente trata nos círculos as mulheres que estão tendo que estão em relacionamento com homens que são viciados em pornografia, um problema muito sério. Sério, né? Seríssimo, é um vício. E outra, a indústria pornográfica é uma indústria muito... É a indústria da dopamina. Ela vai na dopamina ali, da energética ali. Então, assim, tipo, pra de fato viciar meninos que nem sabem o que de fato é uma relação que envolve a energia do amor e da força de uma relação com uma outra pessoa. Tá vivendo tudo sobre a ótica daquele lixo que ele absorveu tão cedo. É verdade. Né? E homens também adultos e maduros que também estão passando pelo mesmo problema e que é um vício, que às vezes a gente acha esse cara é isso, é aquilo outro, mas na verdade é uma pessoa que está doente. É viciado como igual alguém está viciado em álcool. E é perigoso, principalmente essa nova geração, porque a nossa geração mais antiga é meio que tinha aquela coisa do homem mais caçador, né? Assim, não, eu tô 40 anos, né? 40 anos, então assim, a gente aprende com um primo e tal, mas tinha aquela coisa de você ir pra rua e aquela coisa de caçar mesmo, de ir atrás da mulher e tal. Às vezes com a pornografia ficou tão fácil o acesso ao sexo, né, de você ter acesso tão fácil, que muitos meninos jovens aí, eles não têm mais aquela vontade de buscar, e quando buscam, às vezes se frustram, porque é um mundo totalmente diferente, ali é a realidade, né, é uma mulher, gente, é carne e osso, tem celulite, né, não é aquela atriz pornô toda, então cria vários, né, cerebrais, vários gatilhos errados ali, né. Exatamente. É um problema seríssimo, gravíssimo, que influencia até na continuidade da nossa espécie. Sim, com certeza, com certeza. Adriana, eu queria falar com você de mulheres que têm aquele comportamento de resgatar o conservadorismo. As mulheres, assim, às vezes mais da direita, eu consegui reparar um pouco, assim, as mulheres um pouco mais velhas que depois que tiveram essa fase do feminismo empoderada, acabaram indo para um outro extremo. Agora eu sou conservadora. Agora o homem que dentro de casa ele tem que prover. Agora eu vou ser a dondoca aqui de casa. Agora eu vou usar as roupas mais confortáveis. Muitas, inclusive, até arrependidas, né? Porque às vezes meio que a mulher fala assim: agora eu quero meio que zerar a quilometragem. Eu aprontei, eu fui para festa, eu fui para farra. Homens bons apareceram na minha vida e eu não soube aproveitar. E aí dá uma epifania na mulher, dá um arrependimento. E aí ela quer agora ir para a igreja, agora ela quer ser conservadora. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa questão? Porque tem essas mulheres agora querendo exigir esses caras conservadores, mas eu vejo assim, gente, agora a mulher foi para o mercado de trabalho, o feminismo colocou isso, subiu um nível assim, eu acho que tinha que ser tudo 50%, 50-50, parceria, companheirismo. O que você acha sobre isso? Eu acho que todo extremo está doente. Né? Bacana, show. Então, se você... eu acho que... qualquer polo que você se encontra muito extremado, ele precisa ser refletido. Ele pode ser. Eu te convido à reflexão. Agora, em relação à visão da comunicação da feminilidade, não existe 50-50. Não. Não, existe. A pessoa pode escolher. Igual eu te falei mais cedo que é raríssimo, mas eu vejo casais que são... fluidos, que conseguem ter essa neutralidade energética e ainda assim viver bem e ainda assim conseguir ter atração pelo outro. É muito, muito, muito raro. Tem até alguns homens cujo trabalho influenciaram o meu, que eu posso trazer como referência aí, que engrossam
o meu posicionamento, eu gosto de trazer homens falando sobre isso, porque isso é do masculino, não é do feminino. Entendi. Eu gosto de falar do feminino. Mas o homem no sagrado da sua masculinidade, ele tem necessidade psíquica de prover. Ele precisa prover. O que acontece é que às vezes a mulher é tão foda que ele não consegue prover o que ela acha que precisa. Entendi. Ela quer um padrão de vida muito alto, então ela tem que entrar. Já que ela quer esse padrão de vida muito alto, às vezes o cara não dá pra ele. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque hoje, eu falo por mim hoje, eu não conseguiria ficar com uma mulher Amélia. Assim, literalmente aquela submissa do lar. É muito bom você estar de gente lá, sabe? Uma mulher inteligente, uma mulher antenada, uma mulher guerreira também que trabalha, sabe? Então, eu não teria, por exemplo, a ciência. Às vezes a mulher só cozinha do lar, não desrespeitando as mulheres do lar, porque isso também... Maravilhoso. A gente não pode... É uma nobralidade absurda. Exato, a gente não pode menosprezar de forma nenhuma, porque tem muitas feministas, inclusive, atacam essas mulheres. Não, você é do lar, você não pode ser do lar. Não. Mas eu acho muito legal também quando a mulher vai para o mercado de trabalho, quando ela se capacita intelectualmente, quando ela busca esse desenvolvimento, quando ela lê o seu livro, né? De tipo assim, acaba equiparando um pouco, assim, eu acho que o casal tem mais um equilíbrio, você não acha? Não, eu acho que não existe regra. Eu acho, por exemplo, você percebeu que você gosta de uma mulher que... Inteligente. Mas a mulher pode ser Amélia e ser super inteligente. Entendi. Ela pode estar em casa cozinhando e só o axé que ela coloca naquela comida ali, o cara sabe que... Ou ela fala, dá uma benção. Ou ela transforma aquele lar num lugar que o cara entra e fala assim, agora eu posso descansar. Entendi. Tá entendendo? E ela não fez nada em relação... Ela fez muito, mas assim, em relação ao que a gente acha que vai fazer dinheiro, por exemplo. Ela está sendo... Tem outras riquezas. É uma outra riqueza que ela está colocando ali, né? A estrutura que ele é uma outra riqueza, que não é pecuniária. Aí, sim. E por que ela tem condição de fazer isso? Porque um homem foi lá e forneceu a estrutura para que ela possa preencher com as águas da feminilidade. Bacana, hein? Então, eu estou falando aí de um casal que é polar. A mulher é o que a gente chama de do lar e o homem é o provedor da casa. Sim. Então, eu acho maravilhoso esse set. Agora, pode ser que existem casais e que a mulher também queira exercer a sua masculinidade, o seu trabalho e também queira ter mais voz ativa. Tem mulher que fala, eu não quero... Porque essa mulher que é a Amélia, ela também tem voz, mas ela expressa de outra forma. Sim, é sutil, né? É outra coisa. Mas, então, assim, mas nem todo mundo é essa mulher e nem todo mundo é esse homem. Então, se você identificou qual que é o perfil de homem você identifica qual que é o perfil de mulher que vai casar com o seu ornamento. Agora, o que eu te aconselho é nunca procure 50-50. Sempre esteja, nem que se fosse um passo a mais, um pouco a mais. Porque a responsabilidade é do homem. Pode falar mesmo. A rédea é minha. Então você vai encontrar uma mulher que também queira um pedacinho desse lugar, que também queira a autonomia dela um pouco mais. Mas ela vai admitir. A Amélia não tem autonomia, tá? Porque ela tem muita. Só que é muito sutil, é muito nos bastidores. Entendi. Mas o homem entende que aquele lar que ela consegue harmonizar, por que ela consegue harmonizar esse lar de uma maneira tão magnífica? Porque ela não está preocupada com o sustento material. Entendi. Porque se você você não consegue tanto. É mais difícil. É verdade. Você consegue também, claro, mas é mais difícil se você tem a preocupação com o sustento da família, que é do masculino. Mas não é nem a questão pecuniária, de igual você falou, financeira, não. É a questão realmente da mulher também, tem os sonhos dela, a profissão dela, de exercer e ganhar o dinheiro dela, e eu quero ser médico, eu quero, sabe, e o homem saber apoiar isso também. Claro, lindo, também acho que é importante até para a mulher ter a própria vida, só que às vezes a própria vida dela é fazer uma costura, sim. Encontrar com as amigas, tomar um chá. Hoje em dia esse perfil ele foi tão rechaçado que parece que ele não importa, mas na verdade concordo com você. Você cultivar um lar que ele é energeticamente harmônico, para mim é a principal profissão que está faltando nesse mundo. Você tá entendendo? É verdade. E ela não recebe por ela. Você tá entendendo? Na verdade era justamente onde que eu queria entrar, porque você buscar esse lar, esse equilíbrio dentro de casa, eu acho que os valores, volta nos valores, os valores mesmo de ética, de honrar a família, nos valores de passar os princípios, aquela mulher que realmente protege a família, protege os filhos, protege o marido, dá toda assistência, igual o filme dos Espartanos também, aquela coisa de apoiar o marido, do homem ir para a guerra ali, sabe? Na sua opinião, como é que você acha que tá esses relacionamentos hoje em dia aí? Porque é o ponto que eu vejo mais, assim, falta, acho que esse amadurecimento e a sociedade perdendo esses valores.
por isso, muito por causa muito desses valores foram perdidos em prol desse 50% 50%. Você tá entendendo? Porque a mulher, você falou protege, não seria a palavra que eu usaria. Eu usaria a mulher que ela tá do lado, né? Ela oferece suporte, auxilia. Ainda não é a melhor palavra, mas é isso, auxilia. Ela tá com ele. Ele sabe, você vê que eu assisti o 300, né? Você falou, não tinha assistido ainda, assisti por causa da sua bacana. sugestão. Mas você vê que na hora que ele vai tomar a decisão ali no início do filme, ele olha pra ela. Ele olha pra ela. É verdade. Então ele olha pra ela, tipo assim, mas ela não fala, vai, mata. Ela olha de volta. Totalmente feminina. Ele sabe que ele pode contar com ela, mas ele não espera que ela vá lá empurrar o cara. Sim. Ele é que vai fazer isso. E ele que vai fazer, ele que assume. Exato. E eu acho que nesse ponto. Você vê que ela nem mexe. Na hora que o burburinho começa, ela continua igual se não tivesse acontecido com ela. É verdade, é verdade. Porque ela tá ancorada no sagrado da feminilidade dela. Ela fala assim, aqui não vai chegar. Você tá entendendo? Então, nesse ponto aí que você falou do provedor, eu acho que isso casa, a comunicação da feminilidade já casa com a Red Pill nesse sentido, porque é questão da admiração da mulher. Ainda tem isso. A mulher, ela vai. A hipergamia, né? Que é muito falada em Red Pill, ela vai olhar pra cima. Ela quer um cara mais foda do que ela. A mulher feminina quer. A mulher feminina quer. Não, ela não quer como, ela precisa. Ela porque precisa. Senão ela vai perder o interesse. Entendi. Se ela tá bancando, se Homens, aprendam. Não, se é a mulher feminina, nem toda mulher opta por. Se você quer uma mulher feminina, sim. Porque às vezes a mulher também quer um cara masculino e quer ditar regra pra ele. Ele não vai ficar. Ele quer um cara masculino, quer uma mulher que seja aberta para o direcionamento dele, que seja pelo menos aberta a ouvi-lo e, se não concordar, apontar o posicionamento dela de uma forma amorosa e doce, sem impor, sem penetrar, porque quem faz isso é o masculino. Entendi, tá entendendo? Entendi. Então, sim, a mulher feminina precisa olhar para cima. Não, essa é a realidade aí, né? É porque quando eu falei assim. Fica até esquisito eu falar isso, eu defender essa bandeira. É porque realmente eu admiro essas mulheres, chefes de empresa, CEO. Demais. A série Suits aí, a Jessica Pilson, ela é a chefe do escritório. São poucos homens. Eu amo ela. Ela é maravilhosa. Não, eu acho ela foda demais. Isso, acho que são poucos homens, porque os homens olham mais a beleza física e tal. Eu admiro essas mulheres fortes, assim, que se impõem, que gerenciam aquele monte de homens, que tem esse jogo de cintura e ao mesmo tempo, sabe, tem aquela moral, tem um nível intelectual avançado. Eu acho muito legal. Por isso que eu falei assim, que às vezes eu não aguentaria uma Amélia, que às vezes, igual você falou. Mas uma mulher tipo a Jéssica, ela não quer um cara muito fodão. Não, né? Em regra, não. Se ela quiser... Ela queria, no caso, ela quer um cara legal, que, tipo assim, seja bacana. Mais feminino. Pode ser. Porque acontece, tipo, a Marianne Williamson, que é uma das minhas grandes referências, ela fala que ela ficou solteira porque ela queria um cara que seja mais foda que ela. Ela hoje é candidata à presidência dos Estados Unidos, pra você ver o tanto que ela é foda. E aí, como ela não arrumou, ela ficou solteira. Mas ela entende isso. Entendi. Porque ela quer ser a mais foda, ela quer ser... Tem que sacrificar algumas coisas, então. Que é um cara melhor, mais foda que ela. E ela não achou, porque geralmente esse cara fodão, que é uma mulher mais... que é menos foda do que ela. Entendi. Eu tô usando foda a palavra, porque eu acho foda também ser cedular. Mas assim, tô usando a palavra pra entender o que você quer dizer. O que eu quero dizer? Ser menos homem do que ela. Entendi. Mas uma mulher tipo a Jéssica, muitas vezes, ela admira um cara que que ganha menos, ou que tem outras qualidades. O Harvey mesmo, né? O Harvey na série mesmo, ela tem uma admiração pelo Harvey, ela gosta do Harvey na série. Mas ele é fodástico. Ele é foda pra caramba, mas assim, ela tá acima dele na série, né? Mas mais ou menos. Eu acho que ele seria um pouco candidato pra... Mas ela não quer, ela quer assim, em geral, estamos usando ela como arquétipo. Entendi. Dessa mulher poderosona. Muitas vezes essa mulher que é tão poderosa assim, ela tá tudo bem com um cara que não é tão poderoso assim. Agora, se ela quer um cara tão poderoso assim, ou realmente ela deu sorte, porque é menos o número, vai afunilando. Ela tá mais desconectada. A Jéssica estaria mais desconectada da feminilidade dela? Pergunta legal, hein? É difícil falar desconectada, porque ela pode estar conectada, mas ela roda melhor na energia masculina. Sim. Ela pode estar conectada com a feminilidade dela, mas ela prefere usar a masculina, ela tá confortável com isso. É raro. Entendi. É puxado pra maioria das mulheres, mas pode acontecer. Tem que ver quem é você na fila do pão. Não, tanto que na série ela fica com um cara, advogado, um associado lá, que era depois que o... Eu lembro. Eu sei que ela contrata ele, eu acho. Tá vendo? Não tá nem aí. Pra ela tudo bem. Porque a mulher chega... Então assim, é o perfil dela. Sim, não tem problema. O questão é você ver quem é você nisso tudo aí. Adriane, e você viu o filme 300? Alguma característica assim que você achou mais marcante, assim, além da que você já falou da... Eu gosto daquela parte. Você viu que ele vai consultar o oráculo
Mas o oráculo mesmo dele, ele tem casa, né? É muito isso. Nossa, show essa, hein? Show. Essa foi show. O oráculo tá em casa, literalmente, Tá em né? casa. Fazendo aquele papel mesmo, igual você falou, do detalhe, do polo feminino, né? De mostrar coisas que às vezes o homem é cabeça dura e não vê, né? Ela não, hora nenhuma falou pra ele o que era pra ele fazer, porque a mulher feminina não faz isso, porque ela confia no discernimento do homem dela. Uhum. Então ela não falou o que ela falou, ela simplesmente soltou o mel dela ali, né? E você vê que depois eles terminam juntos nessa parte do filme, que pra mim foi a mais marcante. Sim, sim. Que é muito do que o feminino... A parte do feminino no relacionamento masculino e feminino é aquela mesma ali, tá perfeitamente demonstrada. Naquele trecho do filme em que ele sai do oráculo e vai conversar com ela depois, que é o oráculo dele mesmo. No fundo, o conselho tá em casa ali, né? O feminino funciona como oráculo, mas pra gente conseguir ter acesso às dimensões superiores, a gente não pode estar muito preocupado com as dimensões mundanas. É por isso que a gente precisa da provisão masculina. O que as feministas inspiram é porque às vezes você entregar ser dependente te coloca numa situação de absurda vulnerabilidade. Mas o feminino, ele é vulnerável. Na verdade, todos nós somos de algum aspecto, mas vulnerabilidade material. Né? Então, historicamente, isso não foi muito... A gente tem muitas histórias que não correram muito bem nesse sentido, mas a gente está resgatando isso. E o homem que está no sagrado da masculinidade dele, você não está vulnerável, na verdade, porque ele entende o valor que você tem. Você vê aquele homem lá, ela está vulnerável? Ela está em absoluta segurança. Sim, sim. Ele não quer perder aquela mulher. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Porque ela é o oráculo dele, mas para ela conseguir ter acesso às dimensões superiores, ela não pode estar preocupada com as dimensões materiais. É por isso que é tão importante o masculino estar no masculino e o feminino estar no feminino, independente de por quem ele esteja performado. Pode ser um homem no feminino, uma mulher no masculino, um casal gay, um casal lésbica. Não tem problema. O que a gente fala muito é da polaridade energética. Certo, certo. E que, em regra, é performada por alguém que tem a estrutura biológica masculina ou feminina. Mas isso aí vai da pessoa, o que ela sentir ser. E você falou desse lado de ser vulnerável, o que a gente vê, eu acho que é isso que... Uma casca que as mulheres foram criando mesmo, né? De... Realmente, olha, não, você não vai abrir a porta do carro pra mim. Não, eu vou ajudar a pagar a conta. Sabe, porque quando você... Porque fizeram uma lavagem, e aí ela não consegue... Calma, se solta um pouco. Cerebral. Às vezes, a mulher tem medo de ser vulnerável. De ser vulnerável, de ser provida, porque isso demanda também uma submissão. Entendi. Que às vezes a mulher não está disposta a entregar. Entendi. Você está entendendo? Por medo, ou por proteção, ou por causa dessa armadura que está protegendo ela mesmo. Né? A gente tem essa confiança que você precisa para tirar. Então, muitos que a gente faz no círculo, às vezes, é entender quando eu posso tirar. Que homem que viver sem armadura? Isso é fundamental. Quanto mais o casal conectado, mais admiração ela sente pelo cara, mais feminina ela vai ser. Exato. Né? E quanto mais masculino ele é também, porque um coloca o outro no polo oposto. Sim, sim. Naturalmente. É verdade, faz todo sentido isso aí. E no caso aí, eu queria pegar um gancho nisso aí, por exemplo, nos seus círculos lá de comunicação. Alguma história, assim, de, sei lá, de superação, né, que você pode contar, assim, que você pode abrir um pouco pra gente, que teve essa questão porque meu canal fala muito de superação, né, sobre a gente escutar histórias que possam nos motivar, possam nos inspirar e possam, inclusive, ajudar pessoas que às vezes estão passando uma situação igual. Engraçado quando você falou, eu fui lembrando de vários, fui lembrando de mulheres que tem uma que fala, até tem um vídeo dela no Instagram que ela fala, eu era uma lagarta, eu virei uma borboleta, e tanto que ela mudou fisicamente. Que show! Vários de mulheres que não aguentavam ficar calada e que às vezes a gente precisa agora pedir para ouvir a voz dela no círculo, porque ela se reconectou com o silêncio dela, que traz tantas respostas. A gente fala muito nisso na comunicação da feminilidade, mas é um caso clássico que eu adoro, de uma mulher que tinha aí, sei lá, mais de 30 anos de casada, e quando ela me pediu um conselho, minha cabeça falou, quem é você, né? Quem é você para dar um conselho a uma mulher que tem 30 anos de casada? Mas na verdade eu tinha algo que podia ajudar. E a gente falou da comunicação da feminilidade e a minha sugestão foi que ela pedisse um copo d'água para o marido dela, usando a comunicação da feminilidade. Ué, agora eu fiquei curioso. Tem esse papo círculo. Agora eu fiquei... Mas como é que seria isso? Mas na verdade o que eu estou querendo dizer, para não ficar uma coisa totalmente misteriosa, é primeiro pedir, demonstrar que você precisa. Entendi. E saber receber. Isso também envolve.
Então, primeiro interessante. você pede, você demonstra que você precisa e depois você recebe o que for que ele trouxe com abertura e consideração. Eu ainda digo, tem filmado essa sugestão, foi dos primeiros círculos. Se ele chegar com um copo de plástico, você não vai falar, não, copo de plástico? Você fala, não, receba aquele copo d'água. Agradeço. Com total, como se fosse o melhor copo d'água que você já recebeu na vida. E depois vem me contar. Meu Deus, a transformação do casamento dessa mulher foi tão incrível que no dia do lançamento, foi antes do lançamento do livro oficial. Que show, Adriana, que show. Pré-venda. Ela comprou, acho que mais de 10 cópias para sair dando de presente. Até hoje ela traz muito incentivo, me levou para dar ciclos em outros lugares, porque ela é uma mulher que tem muita... ela tem vários movimentos. Então... Foi super interessante, foi um caso que eu adoro trazer. E casa exatamente com o que a gente está falando, porque eu estou falando da mulher ser vulnerável, no caso dessa atitude que eu falei, eu vou ali só abrir a porta do carro, de ser romântico, às vezes realmente está no meu polo ali, sabe, de ser gentil, ser cavaleiro, né? E a mulher às vezes tem essa dificuldade de receber. Igual você falou, às vezes por um medo, às vezes por uma proteção, né? Ela não quer receber, ela aceitar. Exato. Então, muito legal essa história, assim, esse ponto, né? Calma aí, você depende... Você precisa e você aceita, e você é grata. Exato. Não, muito show, Adriano, muito show mesmo. Você falou também de resgatar essa questão que você busca essa feminilidade, você não constrói, você não pegou isso de qualquer lugar, você busca isso na família, você resgata isso na história. E aí como é que é você com a sua família? Até uma curiosidade aqui. Adriana, família, o que a família representa para você? Nossa, eu nem sei dizer. Primeiro, eu sou consteladora familiar, então... Show, já fiz. Que legal. Já fiz. Que legal. Então, assim, o entendimento, né, simplificar aí, né, quem sou eu para falar de constelação em 5 minutos, não tem jeito. Mas, assim, nós somos o resultado dos nossos ancestrais. Então, é muito importante a gente honrar e colocá-los... Honrar a família. Meu canal fala demais disso. Na verdade, a minha família me facilita muito, porque, assim, a minha mãe é uma pessoa absolutamente admirável, meu pai, meu Deus do céu, então, assim... Mas, às vezes, pode acontecer que nessa vida alguém veio com um pai que trouxe desafios. Aliás, todos vão trazer, ninguém é perfeito, sim, né? Sim, às vezes até questão espiritual mesmo, né? Então, a gente... Independente de quem foram os nossos pais, a gente precisa colocá-los no coração. Sim. E honrá-los como pessoas de verdade. Perdoar os erros deles também com a gente, não, né? É porque, na verdade, a gente fala muito sobre perdoar os erros, mas na constelação a gente fala sobre concordar com as coisas como foram. Porque se você perdoa os seus pais, você está acima deles. Entendi. Isso já é uma inversão de Isso aí seria uma pequena arrogância. Seria uma arrogância. Entendi. Porque você não tem condição de perdoar seus pais, você só pode agradecer. Eles fizeram o melhor que eles fizeram porque o conhecimento que eles tinham. É um presente que uma pessoa pode te dar. A vida. Exatamente. Independente de qualquer coisa. Deram a vida. Não, você pode nem conhecer seu pai e sua mãe, ainda assim você deve agradecer eles. Eu sei que, dependendo da situação, isso pode ser um grande desafio da pessoa, mas quanto antes ela consegue tomá-los, a gente fala na constelação, tomar pai e mãe, quanto antes a gente consegue tomar os nossos, mais força para a vida a gente tem. É verdade. Porque a força da vida vem deles. Vem. Então, para a gente conseguir ter força para a vida, para crescer, prosperar, vencer, no melhor sentido da palavra, seja com dinheiro, seja com realização, seja com paz de espírito, a gente precisa tomar os nossos pais e nossa mãe, independente de quem eles foram ou como eles conduziram. E não acho que a gente tem condição de perdoá-los, porque a gente não tem essa Não, coisa. é verdade. É uma palavra pesada, é uma palavra pesada. Não, você pode perdoar um amigo que te ofendeu. Entendi. Ou que te foi... Os pais, então, você aceita. Você não perdoa, você aceita. Você concorda. Foram, e não entendi. Como você gostaria que tivesse sido. Entendi. Não, e você falou de uma coisa assim que é fundamental, que eu vejo assim, são literalmente o carregador que você coloca no celular ali que te carrega. A base da sua família. Exatamente. A base do amor da sua família. Coloca na tomada. E a religião. A espiritualidade, eu acredito que são duas fontes assim que te reconecta com um ser mais evoluído. Religião, igual a gente falou antes, eu gosto de falar... Espiritualidade. É isso, que eu sou de todas e não sou de nenhuma. Eu sou polireligioso também. É porque a religião é o ismo. Uhum, né? É o ismo, E eu gosto de ser individual, sim. Né? Então, mas eu acho lindo todas as religiões que são sérias, né? Eu gosto de aprender com todas e eu gosto do rito de todas. Uhum. Mas eu não me considero de nenhum deles. Mas agora, uma espiritualidade, sim, que está conectado com a religião, mas não, a gente não se reduzir a uma doutrina, porque isso nos limita. E outra, eu fico achando que... Realmente. Porque eu sou desse ismo, porque eu sou dessa religião, a outra religião está errada. Uhum. Entendeu? Então, pode acontecer isso. Não, todas são perspectivas. Às vezes sua alma gêmea é de outra religião. Não, isso é tão pequeno. E aí os dogmas religiosos acabam colocando muros que não precisavam. Limites.
limites. E toda religião são caminhos diferentes para o mesmo fim. Né? Então, por isso que às vezes você se conectar com uma espiritualidade, que é uma coisa sem dogma, te leva mais longe. E outras, você consegue tirar o que faz sentido para você de todas as religiões. Né? E eu já fui em todas as religiões, e adoro, vou continuar indo, mas nenhuma delas é minha. Ou todas são minhas e eu não sou de nenhuma, né? Sim, sim. Porque eu acho que isso tudo pode... Todas agregam. Quem tá atento sempre vai pegar uma coisinha de uma ou de outra, né? E praticar o bem. E é lindo admirar todas, que é o cerne de toda grande religião. É verdade. E eu falei isso porque, agora vindo para o contexto do seu trabalho, da comunicação da feminilidade, você acha que é importante o casal estar junto nessa questão de rezar junto? Dos dois... sabe, dos dois realmente, às vezes, ter a mesma crença, que esteja crença diferente, mas enfim, que busquem essa edificação espiritual, os dois juntos. Você acha que isso blinda o casal, fortalece a relação? Sem dúvida, sem dúvida. Nos valores, né? Sem dúvida. Não. Porque acaba que dá um suporte de valores. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado como casal é não ficar assim, nós dois contra o mundo. Porque nós dois a favor do mundo, eu prefiro. A favor do mundo? Ah, não, meu mundo do jeito que tá aí. Mas eu tava uma visão positiva do que pode ser, você tá entendendo? Porque as pessoas, na verdade, o jeito que tá aí, a gente fala isso, na verdade, são pessoas que estão agindo através da sua dor. E quando a gente enxerga a dor da pessoa, a pessoa muitas vezes muda. Entendi. Então eu acredito que a gente pode, que não tá tão ruim assim. É aquilo que você vive e a vibração que você coloca na sua vida. Você falou isso muito bem no início da entrevista. Se você ficar vibrando aquela dor ali, automaticamente você vai achar que tá tudo ruim, né? Exato. E outra, você vê muito o que você acredita. Então acredite no melhor. Se for acreditar, né, que seja, agregue aquilo que agregue, né? E as pessoas, o Tony Robbins, eu aprendi com o Tony Robbins, estamos falando aí de masculinidade. Sim, sim. Ele fala muito que as pessoas demonstram muito o que você espera delas. E é verdade. Quando ele falou isso, ressoou muito comigo. Eu falei, é verdade. O Tony Robbins, eu achei interessante você falar, quando a gente voltou um pouco na constelação familiar, naquele Eu Sou Seu Guru do Netflix, tem uma mulher lá que ela fica muito ressentida, não sei se você chegou a ver essa série. E aí ela começa a falar muito mal do pai dela. Meu pai não sei o quê. Ela começa a acusar. O Tony Robbins chega assim, você vai ligar pro seu pai e vai agradecer. Porque olha a leoa que você virou. Graças a esse comportamento dele, você agradece. Seria o aceitar que você falou, né? E ele pode, exato. E ele pode falar isso com ninguém, porque ele só é o Tony Robbins porque a mãe dele dava muito trabalho pra ele. Ele foi psicólogo da mãe dele, cuidava da mãe dele, babá da mãe dele. É verdade. E ele só fala isso depois que ela morreu. É verdade. Ela viva, ele não contava pra ninguém. Então, assim, ele sabe o que ele tá falando. Eu estudei a história dele, mais ou menos isso mesmo. Adriana, então, assim, uma característica assim, que você acha que é fundamental hoje em dia para os relacionamentos darem certo, ou então para a mulher mesmo, um ponto assim que você acha que, assim, que é chave, importante. E depois uma mensagem final aqui para a galera. Eu acho que o ponto-chave é a gente tentar enxergar o outro além da lente do que a gente acha, das nossas ideias. Ouvir o outro com presença. Porque muitas vezes a gente ouve o outro através da interpretação da nossa mente. E isso acaba limitando um pouco. E a gente acha que a gente às vezes não consegue ouvir. Comunicação, eu diria. Né? Não é à toa que eu estou aí trazendo o nome da comunicação, da fidelidade. É se comunicar com abertura, com presença. Transparência. Escutar o outro. Transparência. Porque você falou bem, não é aquilo que você fala, é como a pessoa vai interpretar. E às vezes você não deixou claro o que você realmente queria dizer. E é bom quando você abre, não, é isso que eu quero dizer. Mas às vezes a gente não consegue ser tão claro, mas a gente está de coração para coração, a gente mesmo assim consegue entender. Claro. Né? É verdade. Uma mensagem final. Olha, muito a comunicação da feminilidade vem falar em nome do amor, sabe? De acreditar que a gente pode ir além. E para isso a gente tem que trazer essa outra vertente, dar valor para essa outra vertente do feminino. Entender que sim, que é importante a gente ir pro mundo, né? O que a gente chama de luta, né? Utilizar o nosso masculino, mas é importante também a gente saber descansar, saber fazer nada, saber parar. Saber se, igual você falou, o feminino ele se reconecta muito com essa base, né? O feminino às vezes é você outro lugar de atuar. Você apreciar o momento. Exato. Né? Parar de ficar com ansiedade, né? Essas doenças hoje psicológicas, depressão, muitas ansiedade. São sintomas de não viver o agora, né? Exato. Porque o masculino ele precisa mesmo programar, planejar, estruturar. Só que se a gente só tá no masculino, a gente não tem o tempo de descanso. Por isso que essa mulher Amélia que a gente falou que transforma o lar edifica o lar.
ela tá segura com o homem masculino no sagrado da masculinidade dele, porque ele precisa de reconectar a bateria dele. Então ele vem descansar o masculino no feminino dela. E ela proporciona ele proporciona para ela a estrutura que ela precisa do masculino. Né? Então é uma dupla muito valiosa. Né? É claro que. São energias complementares, igual você falou. Só que no casal não precisa ser só assim. Né? Às vezes tem mulheres que querem fazer mais e atuar mais no mundo. Não tem problema nenhum. É só encontrar uma dupla. E naturalmente a sua energia chama, que é compatível com o que você tem para oferecer para o mundo. Sim, com certeza. Pessoal, foi uma aula, foi excelente aqui. Eu fico honrado, eu fico muito orgulhoso, eu fico muito feliz. E principalmente, pessoal, o livro, eu vou deixar o link do seu livro aqui abaixo, aqui, nos comentários. Pessoal que quer entrar também, principalmente as mulheres aqui, espartanas aqui, que querem conhecer mais esse ciclo. Né, quer conhecer mais esse ciclo, vou deixar o contato da Adriana também para os próximos ciclos, né? Porque às vezes a mulher ela precisa também desse cantinho ali que vocês realmente conseguem colocar aquilo ali. Vocês precisam também, né? Se reunir com outros homens. E ali um aprender com o outro, né? Um aprender com o outro. E eu acho que é importante a gente buscar esse conhecimento, buscar esse desenvolvimento, buscar essas informações para entender nosso papel. Acho que a constelação familiar também faz isso muito bem. A gente entende melhor o nosso papel, nossa posição, e aí fica mais fácil a gente chegar para saber para onde a gente tem que ir, né? Perfeito. Né? Ô, gente, foi uma honra, muito obrigado aqui. Eu agradeço a todos vocês que viram esse vídeo aí. Se gostou, manda aquela bicuda no like aí, se inscreva no canal, arruma no sininho e espartamos junto aí, pessoal. Arru! Espartanos, bom dia pessoal. Nós estamos aqui testando esse microfone. Adriana, testa esse microfone para nós aí. Vamos ver.